Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar para iniciar mais esse recebe. Senhor Deus soberano Pai, nós estamos aqui nessa noite para glorificar o Seu nome através da Sua palavra. Que nós possamos aprender mais do Senhor, que o Senhor possa colocar a nossa atenção voltada para Ti e para aquilo que o Senhor escreveu, aquilo que o Senhor inspirou em homens que dedicaram a vida pelo Senhor, Deus. Nos transforma através da Sua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Seguindo o nosso panorama bíblico, hoje nós vamos falar sobre o livro de Gálatas. A carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente entre 48 e 55 depois de Cristo, para as igrejas da região da Galácia, na Ásia Menor. Isso é Turquia hoje em dia, tá? O seu principal objetivo era combater a influência dos judaizantes, um grupo que ensinava que os cristãos gentios precisavam obedecer à lei de Moisés para serem salvos. Vocês vão ver isso nas cartas que vão se seguindo agora. Geralmente eram instruções para as igrejas, e essas instruções tinham como objetivo combater algum tipo de heresia. A gente precisa lembrar que o cristianismo aqui é muito novo. Ele foi iniciado por Jesus e os apóstolos subsequentes. Então, as igrejas são muito novas, são novas na fé. Sendo igrejas novas na fé, existiam grupos que achavam que sabiam de alguma coisa e tentavam influenciar essas igrejas. E o principal desses grupos eram os judaizantes. Eram judeus que se convertiam ao cristianismo, mas que ainda estavam muito apegados à lei. Eu vou falar um pouco mais deles um pouco mais à frente, mas primeiro nós vamos continuar falando sobre a carta aos Gálatas. Os temas principais de Gálatas são, primeiro, a justificação pela fé. Paulo enfatiza que a salvação vem pela fé em Cristo e não pelas obras. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas 2, versículo 16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E daqui se segue a importância de um panorama bíblico. Se você ler isso daqui, para nós é tão comum a ideia de que a lei, nós não vivemos mais o tempo da lei, mais um tempo da graça, que a gente passa batido. Agora, entendendo que Paulo está combatendo uma heresia, faz sentido a carta. A carta ganha significado. O povo não sabia que eles eram salvos pela fé? Não, eles sabiam, mas tinha uma galera falando que eles também precisariam observar a lei para assim serem salvos de fato. Vocês vão ver algumas religiões hoje em dia muito parecidas com isso, mas eu vou falar delas um pouco mais para frente, tá? O segundo ponto, o segundo tema central da carta aos Gálatas é a liberdade cristã. Paulo argumenta que os cristãos foram libertos da escravidão da lei para viverem no Espírito. Gálatas 5, 1. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Toda vez na Bíblia, principalmente nas cartas que é falado de liberdade, não é gritaria do Espírito Santo, tá? Não é ficar correndo, galopando na igreja, não. É liberdade da lei. Nós somos livres das amarras da lei. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí eu danço como rei Davi, não. E aí eu entendo que eu sou livre da lei e agora eu vivo a graça de Deus, tá? Terceiro ponto, fruto do Espírito. O apóstolo ensina que a vida cristã deve ser guiada pelo Espírito, resultando em características como amor, alegria e paz. Gálatas 5 ainda, mas a partir do versículo 22. Vamos ler o 22 e o 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora faz sentido. Por que Paulo está falando que contra isso não há lei? Porque ele está combatendo aqueles que dizem que a lei é que salva. Mas não, o que salva é Cristo. E isso é demonstrado, a salvação é demonstrada através do fruto. Contra isso não há lei. Viu como que vai criando-se um cenário que faz sentido? Não são só palavras jogadas ao vento? E quarto ponto, a adoção como filhos de Deus. Paulo explica que pela fé os crentes se tornam filhos de Deus e herdeiros da promessa feita a Abraão. Gálatas 3,
do 26 ao 29. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. De novo, faz sentido. Os judaizantes são os mesmos judeus que falaram com Jesus: nosso pai é Abraão. E Paulo está dizendo aqui, então, se você se submeteu a Cristo, você é filho de Deus, você se vestiu de Cristo. Você tem Cristo como representante. Então você, gentio, que não viveu debaixo da lei, é filho de Abraão, é filho dessa promessa. O contexto da cidade, da época e da carta. Sobre a Galácia e seu povo. A Galácia era uma região composta por várias cidades, habitada por povos celtas, os gauleses, que migraram para a Ásia Menor. Posteriormente foi conquistada por Roma e se tornou uma província em 25 a.C. Havia tanto judeus quanto gentios entre seus habitantes. Paulo geralmente vai pregar para os gentios, e aí a gente meio que esquece dos judeus. Mas existem judeus em todas as áreas ali de Roma, tá? O povo se espalhou. Por isso que em Pentecostes vinha a galera também. Os judeus eram um povo espalhado. Então acontecia sim de judeus se converterem ao cristianismo. E vocês vão ver essa questão do judaizante, porque é aqui que o cristianismo se afasta do judaísmo. Porque o cristianismo ele nasceu no berço do judaísmo. O povo era judeu, ponto. Então existia um judaísmo. Dali surge o cristianismo. O tempo da lei passou, tudo era sombra para o que viria, existe agora a nova aliança. Existem judeus que vivem hoje o judaísmo, beleza, mas o cristianismo é outra parada. E daqui você começa a ver esse distanciamento entre essas duas religiões. Sobre a igreja na Galácia, Paulo pregou o evangelho na Galácia durante sua primeira viagem missionária, está em Atos 13 e 14, fundando igrejas em cidades como Antioquia da Pisídia, Ícono, Listra e Derbe. Ele fala sobre Listra e Derbe também, tá? As igrejas eram compostas majoritariamente por gentios convertidos, mas havia influência judaica, o que levou aos problemas com os judaizantes. Se vocês querem uma boa ilustração sobre isso, é como se uma igreja nova fosse fundada aqui, e cristãos de 10, 20, 30 anos atrás viessem e quisessem impor aquilo que eles aprenderam lá atrás. Isso acontece muito nos dias de hoje. Homens que não são ensináveis com o tempo e que querem ensinar segundo aquilo que eles ouviram falar, eles nem estudaram, nem foram atrás. O Brasil ele sofre muito disso. Nós fomos cristianizados pelo movimento pentecostal que foi mudando conforme as eras. E homens de boa índole levaram a palavra de Deus sem nenhum conhecimento. Hoje, com o conhecimento chegando, muitas pessoas ficam enciumadas por ter jovens falando sobre a palavra de Deus, por ter pastores se formando em teologia e eles não foram na época deles, e aí eles tentam mudar a igreja para os moldes antigos. É basicamente isso que acontecia na época, tá? Sobre os desafios enfrentados pela igreja. Primeiro, a falsa doutrina dos judaizantes. Eles pregavam que a circuncisão e a obediência à lei eram necessárias para a salvação. Guardem bem isso aqui, tá? Segundo desafio, a pressão cultural. Vocês vão ver isso em todas as cidades que Paulo fundou ou ajudou a fundar igrejas. Por quê? Porque eram cidades gentílicas. O judeu ele estava acostumado com dogmas. Eles perverteram os dogmas da fé? Com toda certeza. É por isso que Jesus vai falar, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Eles pegavam a lei e transformavam do jeito que eles queriam. Mas eles estavam acostumados a essa adoração a um só Deus, nessa busca pelo Senhor. Essas coisas eram normais. Para o gentio, não. Então, o cara se convertia e ele falava assim, ué, mas não pode beber não? Ué, como é que é isso? Nas outras religiões pode. Ué, mas não pode ir vir de saia curta no culto, não? Ué, mas na outra igreja que eu era, pode. Então, assim, os judeus, eles estavam familiarizados com a questão do culto, os rituais, a questão ritualística, mas os gentios não. Então, eles passavam por esse problema cultural. Os novos convertidos encontravam desafios para abandonar as tradições pagãs e as judaicas.
Se hoje a pessoa tem dificuldade de largar cerveja, largar bebida e tudo mais, lá tinha isso, mas tinha principalmente os deuses pagãos. A gente precisa lembrar que a maioria dessas cidades eram extremamente idólatras. Então o cara que convertia ao cristianismo, ele tinha um tanto de Deus que ele ia jogar fora. Entende? Se hoje tem aquela dificuldade de pegar as imagens, tudo sujo, jogar fora, pois é, naquela época era muita imagem. E o terceiro problema que era enfrentado pela igreja eram dúvidas sobre a autoridade de Paulo. Isso vem lá de trás, tá? Os opositores judaizantes questionavam se Paulo era realmente um apóstolo, o que levou Paulo a defender a sua autoridade. Isso tá no capítulo 1, aqui ó, versículos 11 e 12. Paulo diz assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não o recebi de homem algum, nem me foi ele ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Faz sentido agora que você sabe o porquê que Paulo está falando essas palavras, tá? Agora, vamos passar para o panorama de capítulo por capítulo, são 6 capítulos só. E eles são estruturados no seguinte: Paulo começa defendendo sua autoridade apostólica, depois expõe a doutrina da justificação pela fé e, por fim, apresenta aplicações práticas para a vida cristã. Capítulo 1, introdução e defesa do Evangelho. Paulo saúda os Gálatas e expressa espanto pelo fato de estarem se afastando do verdadeiro Evangelho. É bacana que nessa parte ele fala assim: quem os enfeitiçou? Vocês são malucos? Ensinei vocês um negócio, parece que vocês estão enfeitiçados. Ele defende sua autoridade apostólica, explicando que recebeu o Evangelho diretamente de Jesus Cristo e não de homens. No capítulo 2, nós temos o conflito com Pedro e a justificação pela fé. Paulo narra sua ida a Jerusalém e seu encontro com os apóstolos, mostrando que o seu evangelho era o mesmo que eles pregavam, tá? Isso é importante. Ele relata seu confronto com Pedro em Antioquia, acusando de hipocrisia por querer obrigar gentios a seguirem costumes judaicos, isso no capítulo 2. Declara a justificação pela fé e não pelas obras da lei. Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. No capítulo 3, nós temos a supremacia da fé sobre a lei. Paulo questiona os Gálatas se receberam o Espírito pela fé, por que voltaram à lei? É simples. Vocês receberam pela fé, vocês creram. Vocês não receberam de ritual nenhum. Por que vocês estão caçando ritual? É isso que causa espanto de Paulo. Se para encontrar o Senhor, você precisou só de ser exposto à palavra de Deus, por que agora você está caçando um monte de confusão, precisando circuncidar, precisando guardar dias? O que você está fazendo da sua vida? Ele usa Abraão como exemplo, mostrando que a promessa de Deus veio antes da lei e foi baseada na fé. Isso no capítulo 3. Explica que a lei serviu como um tutor até que Cristo viesse, mas agora os cristãos são filhos de Deus pela fé. Eu indico vocês, não vai dar tempo de falar sobre isso, vocês estudarem como a salvação era alcançada no Antigo Testamento. Muitos acreditam que a salvação no Antigo Testamento era alcançada pela lei, e isso é mentira. Romanos está aí para provar que a lei não pode salvar. A lei era um tutor. Pensa na graça como o pai, o dono da casa. E pensa na lei como aquele filho mais velho que o pai deixou tomar conta da casa enquanto ele estava fora. Aquele filho não tem autoridade nenhuma. Ele está ali só esperando o pai chegar. É só isso. A lei serviu de tutor. Ela estava ali para mostrar o que era certo e o que era errado. É o que Paulo vai falar em Romanos. É só para isso que ela servia. E para mostrar que todos nós somos pecadores e não conseguiríamos cumprir a lei. O povo do Antigo Testamento, spoiler, era salvo pela promessa do Messias que viria. Abraão não foi para o inferno depois que Jesus ressuscitou, foi para o céu, não faz o menor sentido. Abraão não foi salvo porque ele creu na lei, não tem o menor sentido. Abraão foi salvo porque ele creu na promessa de um Messias que viria, ainda que não fosse no tempo dele. Amém? Amém. Capítulo 4, filhos de Deus e não escravos. Paulo compara os cristãos a herdeiros. Antes estavam sob a escravidão da lei, mas agora são filhos de Deus por meio de Cristo. Ele expressa sua preocupação com os Gálatas por voltarem a práticas judaicas e rituais. Ou seja, você foi liberto da lei, do pecado. Você está voltando para quê? Existe um movimento que alguns dizem que tem crescido, outros dizem que é esporádico,
Mas existe sim um movimento de pessoas que querem fazer com que o evangélico volte a ser católico, pelo menos em algumas práticas. Isso tem acontecido em alguns lugares. Alguns rituais, alguns tipos de vestimenta, algumas práticas no culto, para voltar a esse catolicismo original, como se o catolicismo fosse o verdadeiro evangelho. Nunca foi. O que acontece aqui é a mesma coisa. Judaizantes tentando fazer esse cristianismo ganhar uma roupagem mais antiga, com aquela desculpa de tradicionalismo. Só que o cristianismo nunca foi judaísmo. Nunca foi. É uma nova aliança. É um contrato novo. O velho passou. É um contrato novo. Não existe esse negócio de, eu sigo a nova aliança, mas tem uns negócios. Não, é um contrato novo. Tá bom? Capítulo 5, liberdade em Cristo e o fruto do Espírito. Paulo exorta os Gálatas a permanecerem na liberdade cristã e a não se submeterem novamente à escravidão da lei. Destaca a importância do amor e do viver pelo Espírito em contraste com as obras da carne. Apresenta o fruto do Espírito como evidência da vida guiada por Deus. Eu preciso falar que o fruto é um fruto só? Não, né? Isso aí já está bem explicado, um fruto só. Mas a gente vai desenvolvendo isso à medida que nós estamos nesse processo, né? E o capítulo 6, exortações finais e a nova criação em Cristo. Paulo incentiva os cristãos a carregarem os fardos uns dos outros e praticarem o bem. Conclui reforçando que a circuncisão ou a lei não tem valor diante da nova criação em Cristo. Não voltem aos velhos hábitos. Não voltem. Gente, o ser humano é uma fábrica de ídolos, e é muito fácil a gente voltar para velhos hábitos. Eu que vim de uma família católica, é mais fácil ainda. Eu transformar qualquer coisa em um amuleto, qualquer coisa em uma questão de sorte, em uma questão de porque a partir do momento que eu comecei a usar uma correntinha com o Pai Nosso, as coisas melhoraram. É complicado. É complicado. A igreja evangélica tem, não sei se é pego ou pegada a palavra certa, mas tem usado de artifícios pagãos de outras religiões para o meio evangélico. Você não vai achar a rosa ungida na Bíblia não, mas no candomblé você vai. Você vai. Esse rolê de ungir porta, ungir casa, ungir objeto, tem uns lugares que você vai achar. Isso é paganismo. Paganismo. Mas funcionou comigo. É paganismo. Satanás tem seus milagres também. Algumas curiosidades sobre essa carta. Essa é a única carta sem elogios iniciais. Diferente de outras cartas, Paulo não começa Gálatas com um agradecimento ou elogio à igreja. Ele vai direto ao ponto, expressando sua indignação com o fato de estarem se desviando do evangelho verdadeiro. E aqui eu não coloquei, mas tão cedo. É isso que assustou Paulo. Vocês nasceram agora? Vocês já estão caindo nessa? Não, meu Deus, vocês começaram tão bem. Vocês correram tão bem. Robinho, ele fala um negócio que é verdade, que muitas das igrejas que estão ruins hoje não começaram de forma ruim. A gente precisa tomar cuidado para permanecer bom, não é só para começar bem. Talvez você começou numa igreja como essa aqui, uma igreja bíblica, uma igreja que preza pela palavra de Deus, que preza por valores cristãos, e aí você vai se perdendo, à medida que você vai caminhando. Aí você começa a ouvir uns caras que não devia na internet, aí você começa a voltar às velhas práticas católicas ou da sua família, aí você começa a relevar coisas que você não relevava, daqui a pouco você está essa mistura. E o evangelho é água e óleo com tudo. Ou é só ele, ou é só outra coisa. Deus é um Deus ciumento nesse nível. Deus, só ali no carnaval, então some para o carnaval. Some. Não tem carnaval gospel, bloquinho gospel, funk gospel, não tem. Ou é uma coisa, ou é outra. Tá? Segunda curiosidade, a carta aos Gálatas é uma das cartas mais enérgicas de Paulo. Em Gálatas 3:1, ele chama os Gálatas de insensato e pergunta quem os enfeitiçou, mostrando sua frustração com o fato de estarem sendo influenciados pelos judaizantes. Como é uma carta, é uma escrita, é difícil a gente entender o sarcasmo. Se alguém fala é mais fácil, né? Quando alguém manda mensagem é difícil você perceber. Mas Jesus é altamente sarcástico. O que é que eu tenho contigo, mulher? Maluco. E Paulo também tem isso. Quem enfeitiçou vocês? É lógico que ele não está falando que ninguém enfeitiçou os Gálatas. Ele tá ridicularizando os Gálatas no nível assim, vocês são malucos? Não deu nem tempo.
Quarta curiosidade, a carta aos Gálatas foi escrita com as próprias mãos de Paulo, e isso é importante, tá? Em Gálatas 6,11, Paulo menciona que escreveu a carta com letras grandes de próprio punho, algo incomum, pois geralmente ele ditava suas cartas a um escriba. Isso pode indicar um problema de visão, beleza? Mas principalmente enfatizar a mensagem. Era normal alguém como Paulo ditar e alguém escrever. Ele faz questão de falar assim, essa eu estou escrevendo de próprio punho. Tem ninguém escrevendo para mim não. Para vocês verem a gravidade do que eu estou achando que vocês estão fazendo. Tá? Em quinto lugar, é a única carta em que Paulo amaldiçoa alguém. Em Gálatas 1, 8 e 9, ele declara que qualquer um que prega o evangelho diferente do verdadeiro seja maldito. Ele não está falando que o evangelho que essa pessoa está pregando seja maldita. Nós tentamos amenizar essa passagem aqui, porque o evangelho que é diferente do dele já é maldito, ele não precisa amaldiçoar nada. Ele está dizendo que aquele que prega um evangelho diferente dele, ainda que fosse um anjo, que seja maldito. 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 Em sexto e último, a influência na reforma protestante. Martinho Lutero considerava Gálatas um dos livros mais importantes da Bíblia, pois reforça a justificação pela fé, um dos pilares da reforma. Ele chegou a chamá-lo de minha epístola e escreveu um famoso comentário gigantesco sobre Gálatas, sobre a importância disso. Algumas conexões do livro de Gálatas a outros livros. A carta aos Gálatas está profundamente conectada a outros escritos de Paulo, principalmente Romanos, pela questão da fé. Tanto em Gálatas quanto em Romanos, Paulo enfatiza a justificação pela fé e a graça como meio de salvação, em oposição à necessidade de observar a lei judaica para ser aceito por Deus. Em Gálatas, ele adota um tom mais urgente e polêmico para corrigir práticas que ameaçavam desviar os gentios do evangelho da graça, enquanto Romanos apresenta uma exposição mais sistemática da teologia. E é aqui que é importante, a importância do panorama bíblico aparece de novo. A carta aos Romanos é, na sua maioria, para judeus. Então faz mais sentido ele ser mais didático. Agora, em Gálatas, ele está tratando principalmente com gentios, que estão se desviando para um judaísmo cristão. Então, ele é mais enérgico mesmo. Tá? Em outras epístolas de Paulo, temas como liberdade cristã, a importância do Espírito Santo e a unidade do corpo de Cristo também aparecem, como em 1 Coríntios e Efésios. Tá? Embora cada carta tenha sua particularidade contextual, todas dialogam entre si na defesa de um evangelho centrado na fé e na graça, demonstrando a coerência e a profundidade do pensamento de Paulo. Isso também é importante, principalmente pelos apócrifos. Nós estudamos falando do Antigo Testamento, sobre os livros apócrifos ou deuterocanônicos, aqueles que são acrescentos pela Bíblia católica. Mas tem muitos outros evangelhos de muita outra gente aí, uma galera, que um dos requisitos para não estarem na palavra de Deus é não ter essa coerência entre a palavra toda do Senhor. Tá? E aqui eu preciso finalizar falando sobre o Concílio de Jerusalém. Por quê? Porque o Concílio de Jerusalém acontece em Atos 15. Você lê ele todo lá, você vai ver. Que é Paulo e os discípulos discutindo acerca desses judaizantes. Começa ali, tá? O Concílio de Jerusalém, descrito em Atos 15, foi uma reunião dos apóstolos e líderes da igreja primitiva que resolveram uma grande controvérsia. E a controvérsia é, os gentios precisavam seguir a lei de Moisés para serem salvos ou não? Ali em Atos, no inicinho da igreja, os judaizantes já começaram a aparecer. Falando, não é só a fé não, precisa de mais alguma coisa. Alguns cristãos judeus, conhecidos como judaizantes, ensinavam que os gentios convertidos precisavam ser circuncidados e obedecer à lei de Moisés para serem salvos. Isso causou um grande debate, especialmente porque Paulo e Barnabé já estavam evangelizando os gentios sem exigir a circuncisão. Eles já estavam evangelizando dessa forma. E aí o que aconteceu? Eu separei em 3 tópicos aqui para ficar fácil. Primeiro, Pedro falou, lembrando que Deus já havia aceitado os gentios sem exigir a lei. Que é aquela questão do véu que desceu sobre Pedro, mata e come, super simples. Ele citou o caso de Cornélio, um gentio que recebeu o Espírito Santo, sem antes seguir a lei judaica, isso em Atos 10. O segundo ponto, Paulo e Barnabé compartilharam testemunhos sobre como Deus estava operando entre os gentios. De novo, os judaizantes estavam falando que eles precisavam circuncidar. Ferrou. Nós já estamos pregando sem a exigência da lei. Já estamos pregando sem essa exigência.
Foi então que Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, e se a igreja católica tivesse certa, devia ter sido o primeiro papa, citou as escrituras e tomou a decisão final. Os gentios não precisavam seguir a lei de Moisés para serem salvos. Isso tudo acontece em Atos 15, bem antes de Paulo escrever aos Gálatas, tá? Os apóstolos enviaram então carta oficial às igrejas gentias com essa conclusão: a circuncisão e a lei de Moisés não são necessárias para a salvação. No entanto, para manter a paz entre os judeus e gentios, os gentios foram aconselhados a evitar algumas práticas que ofendiam os judeus, como comer alimentos sacrificados a ídolos, consumir sangue ou comer carne de animais estrangulados. Aí no final ele fala sobre praticar imoralidade sexual, que para nós parece besteira. Ué, mas não pode mesmo não, hein? Mas para eles, a gente já viu em outras séries que muitos dos cultos pagãos envolviam relações sexuais. Então isso era bem enfatizado por conta disso, tá? A importância desse concílio. O concílio de Jerusalém definiu que a salvação é somente pela graça, pela fé em Jesus e não por obras. Ele abriu caminho para a expansão do cristianismo entre os gentios, sem que eles precisassem se tornar judeus primeiro. O concílio de Jerusalém mostrou como a igreja primitiva resolvia conflitos doutrinários com base na palavra de Deus e na direção do Espírito Santo. É daí que surgem os outros concílios. Às vezes você fica confuso quando a gente fala aqui na igreja, o concílio de Trento, o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla. Por que isso é importante? Porque a igreja, desde Atos 15, resolve seus problemas entre os seus. Os homens se reúnem, conversam, dialogam, olham para a palavra de Deus e chegam à conclusão que o Senhor quer, tá? Esse concílio teve um impacto profundo na teologia cristã e na separação entre o cristianismo e o judaísmo, como eu falei com vocês, tá? Falando sobre a salvação por obras, ainda hoje existem algumas religiões e grupos que, de forma semelhante aos judaizantes, ensinam que a fé em Jesus não é suficiente para a salvação, mas que é necessário seguir certas leis, rituais ou obras específicas. E eu separei eles por nome, tá? A começar pelos grupos judaico-messiânicos. Algumas comunidades messiânicas, embora creiam em Jesus, ensinam que os cristãos ainda precisam guardar a lei de Moisés, incluindo a circuncisão, o sábado e as festas judaicas como requisitos para agradar a Deus e manter a salvação. Nem todos os grupos messiânicos creem assim, mas alguns enfatizam a observância da Torá quase da mesma forma que os judaizantes no primeiro século. Então, não cai nesse papo não. Não, nós somos judeus, mas nós cremos em Jesus, então é uma coisa ou outra, meu filho. Não tem meio termo não. O segundo grupo é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Os Mormons ensinam que a fé em Cristo é essencial, mas não suficiente. Segundo sua doutrina, a salvação final requer boas obras, obediência aos mandamentos, batismo por imersão e participação nos rituais do templo. Seu livro sagrado, o Livro dos Mormons, reforça a ideia de que somos salvos pela graça depois de tudo o que pudermos fazer. Isso está em 2 Nefi, que é um livro deles lá. O que indica uma ênfase na necessidade de esforço humano para alcançar a vida eterna. O terceiro grupo que acredita nisso também, os Testemunhos de Jeová. Eles creem em Jesus, mas ensinam que apenas um grupo específico de 144 mil fiéis reinará com ele no céu, enquanto os demais viverão em um paraíso terrestre. Enfatizam que a salvação não vem só pela fé, mas pela obediência às leis de Deus, evangelização ativa e lealdade à organização. 144 mil é um problema, tá? Só um mini spoiler para vocês. É um capítulo de Apocalipse que fala de besta, que fala de céu abrindo, que fala de um monte de coisa simbólica, mas os 44 mil é literal. É sim. Em quarto lugar, a Igreja Católica Romana, na sua tradição oficial. A Igreja Católica ensina que a fé em Cristo é necessária para a salvação, mas também defende que a graça é comunicada através dos sacramentos, que são 7. Batismo, Eucaristia, confissão, uma confusão deles lá. No Concílio de Trento, a igreja declarou que a justificação vem pela fé e pelas obras, rejeitando a doutrina do sola fide, defendida pelos reformadores protestantes. Então, a salvação para os católicos é pela fé e pelas obras. Tá? E por último, algumas
e eu vou usar esse termo, seitas cristãs legalistas de hoje. Existem igrejas e movimentos que, embora se identificam como cristãos, ensinam que a obediência a certas leis é necessária para a salvação. Exemplos incluem grupos que exigem guarda do sábado, como os adventistas, e alguns de uma igreja chamada Igreja de Deus, batismo em um nome específico, lembra? Eu lembro. Ou práticas rigorosas de santidade para garantir a salvação. Eu vou chover no molhado e dizer para vocês que tudo que nós fazemos é em resposta a uma salvação que nós recebemos pela graça, mediante a fé. Se você acha que sendo bonzinho, vindo na igreja, você vai ser salvo, você não vai. Estou sendo categórico, você não vai. Ah, virou porteiro do céu? Não preciso ser. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Para concluir, todos esses grupos, de alguma forma, se assemelham aos judaizantes, porque adicionam regras e obras como requisitos para a salvação, enquanto o ensino bíblico enfatiza que somos salvos unicamente pela graça, por meio da fé em Cristo. A carta de Paulo aos Gálatas também nos ajuda a fugir desse falso ensino. Às vezes você pode pensar assim, é um povo que estava passando por um problema específico lá. Por que essa carta permanece até os dias de hoje? Não só pelas questões de fé, mas pelas questões de combater o bom combate da fé. Até os dias de hoje, com a Bíblia que nós temos em PDF, e em celular, em tudo, existem ainda pessoas que insistem em criar doutrina. E existem bobos como nós, que muitas das vezes não gostamos de Bíblia, que vamos cair nelas, assim como os Gálatas estavam caindo. É sempre assim, é o ciclo sem fim. Você não lê só a Bíblia, o outro cara também não leu a dele, ele inventa um negócio, você acredita no negócio, e você vai. Chega lá na frente de Jesus, você fala um negócio, Jesus fala, não te conheço não, ué. Nunca andou comigo não, nunca comeu nada comigo não, ué. E você achando que estava buscando ao Senhor, quando na verdade você estava buscando doutrina de homens. Muitas das vezes a igreja, ela tem medo de falar isso, por quê? Porque muitos de nós, pelo menos eu passei por isso, viemos do engano. Mas Deus está nos chamando para sair do engano. E a forma de sair do engano é uma só, sendo confrontado com a verdade. Não tem como alguém sair do engano com você falando assim, não, nós somos irmão. Não, nós somos crentes juntos, todo mundo é crente. Deus ama todo mundo, todos e todes e todas. E aí um dia, quem sabe, não. Existe o certo e o errado. Quem define isso? Eu? Os pastores? Não, a palavra. Define. Ah, Júnior, mas eu não concordo com o que você diz. Se você pegar a sua Bíblia, encontrar versículos com contexto que troquem o que eu acabei de falar, pronto, a Bíblia está certa e eu estou errado e está tudo bem. Está tudo bem. Não pode existir no meio cristão esse cabo de guerra entre o cristão e a Bíblia, entre o cristão de muito tempo de igreja e o novo na fé, entre o pastor e a ovelha. Não. Que o Deus esteja certo e o homem esteja errado. Esse é o fundamento básico da Bíblia. Ah, mas eu sou só um irmãozinho que estou sentado na cadeirinha com a minha Biblinha. Você tem poder demais, irmão. Poder de, no final do culto, chegar no pastor e falar assim, pastor, aquele negocinho que você falou, não. Está escrito aqui assim, ó. Com toda a humildade do mundo. E ou ele vai te explicar aquilo ali de um jeito que você não leu, ou ele vai ter que falar assim, realmente, irmão, eu errei, a palavra de Deus está certa, eu vou corrigir depois. Nós estamos aqui por Cristo. Se nós estivermos aqui por qualquer outra coisa, a gente não permanece. E muitas das vezes, eu falo isso com vocês, para finalizar, porque muitas das vezes, pelo menos umas 3 vezes na minha vida, antes de eu ter encontrado a Jesus, eu saí da igreja por esses motivos. Porque eu não concordava com algumas coisas. Mas eu nunca tinha lido minha Bíblia, eu só não concordava. É isso. Eu não queria saber de fazer as coisas direito. Alguém queria saber, queria me ensinar, mas eu não queria aprender. E Jesus precisou me esmagar para eu entender que quem manda é Ele, não eu. Vamos ficar de pé? Irmão, semana que vem é a nossa viagem missionária, então nós não vamos ter a SEB, tá? E a partir da outra semana, nós vamos dar continuidade, se Deus permitir, com as cartas de prisão. Efésios, Filipenses, e a gente segue, tá? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por esse tempo que nós passamos, aprendendo mais a sua palavra, Deus.
Que o Senhor possa colocar essa mesma palavra viva e eficaz nos nossos corações, na nossa mente, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, Deus, e na nossa boca, para que a gente possa transmitir a verdade da sua palavra. Se qualquer coisa estiver nos confrontando, Senhor, nos ajuda a mudar. Nós, como seres humanos, não gostamos de ser confrontados, Deus. Mas diante da sua palavra, nós devemos nos colocar de joelhos. Nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pela nossa ignorância e pelo tempo que nós passamos sem dar o devido valor à sua palavra. Nós pedimos ao Senhor que coloque no nosso coração uma vontade cada vez mais incessante de buscar ao Senhor, e que nós possamos ser fiéis a essa palavra santa, viva e eficaz, até que o Senhor venha. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.